Provérbios capítulo 7, dando continuidade à nossa meditação diária. Filho meu, guarda as minhas palavras, conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os nas tábuas do coração. Dize à sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento, chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar-te, e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho do Egito, de várias cores, e perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquetel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu com as suas muitas palavras, com lisonjas dos seus lábios o arrastou, e ele num instante a segue como boi que vai ao matadouro, como servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos, sê atento às palavras da minha boca, não se desvie o teu coração para os caminhos dela, não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. O princípio de sabedoria que eu gostaria de destacar nessa manhã é o zelo pela palavra de Deus, ser zeloso, ou seja, levar muito a sério o quanto a palavra de Deus deve ser levar a sério. O versículo 1 e 2 nos fala sobre guardar as palavras, conservá-la, e no verso 2 de Provérbios 7 fala como a menina dos teus olhos. Ou seja, tenha um zelo profundo pela palavra de Deus, leve muito a sério a palavra de Deus, não a trate com superficialidade, não a trate com irreverência. Nós precisamos de muito zelo de Deus. A Bíblia fala acerca de Jesus que o zelo pela casa do Senhor, o zelo do Senhor o consumiu. A Bíblia fala sobre o temor de José, o que fez José fugir do adultério, da imoralidade, foi o zelo, o temor de Deus. Nós precisamos ter muito zelo pelas coisas de Deus em todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos brincar com o pecado, porque jamais o pecado sairá da nossa vida sem deixar alguma consequência, da qual nós vamos lamentar, nos envergonhar, nos entristecer, e algumas consequências permanecem para a nossa vida inteira de alguns pecados. Então o texto é mais um alerta. A sabedoria de Deus nos leva a ficar cada dia mais zelosos, mais sérios com as coisas de Deus, não levar na brincadeira, não brincar com aquilo que a Bíblia diz que destrói, que mata, que derruba. O pecado faz isso. O pecado, ele é uma escada que vai nos levando cada dia para um abismo mais profundo, que vai nos levando para as trevas. E aí o texto fala, Provérbios 7:3, ata-os aos teus dedos e escreve-os na tábua do coração. Leve a sério a palavra de Deus, porque a sabedoria vai se tornando cada dia mais
densa no seu coração, ela vai cada dia tomando mais espaço em nós, à medida que o nosso zelo cresce. Então muitos se acham sábios e por isso não vigiam, tratam as coisas de Deus com desrespeito, brincam com coisas sérias, brincam com a saúde, brincam com conversas, brincam com assuntos sérios da Bíblia. Quando fala acerca de oração, fala acerca de comunhão, fala acerca de santificação, alguns têm piadas, brincam, estão perdendo o zelo. Isso é um sinal de falta de sabedoria. Verso 4, Provérbios 7, ele diz: dize a sabedoria, tu és a minha irmã, e ao entendimento chama o teu parente. Precisamos ficar familiarizados com a palavra de Deus, com o temor de Deus, com a sabedoria de Deus. E aí o texto nos mostra algo precioso: quanto mais eu tiver zelo por Deus, mais eu estarei protegido. Zelo traz proteção. O versículo 5 diz isso, de Provérbios 7, para te proteger da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Ou seja, o zelo por Deus, o levar a sério as coisas de Deus, me protege de cair em tentação, e às vezes me protege até de entrar em algumas tentações, porque tem tentações que a gente entra já por falta de zelo, por falta de vigilância. A oração que Jesus nos ensinou, né? Não me deixes cair em tentação. Há algumas versões, ou talvez um dos evangelhos, que diz: não me deixes entrar em tentações. Nós podemos ser livres de entrar em algumas tentações na medida do nosso zelo, por exemplo. Exemplificando, muitas pessoas hoje têm caído em conversas virtuais, em relacionamentos virtuais perigosos, porque começam com falta de zelo, começam com conversas sem a motivação inicial de algo pecaminoso, mas aquela conversa, aquela foto vai dando margem e daqui a pouco a tentação te domina. Se nós não vigiarmos no começo, chega uma hora que a nossa carne vai ficando tão despertada que parece um caminhão sem freio na ladeira, não conseguimos frear mais. Então o zelo nos coloca limites, para que a gente não entre em algumas tentações, e se algumas delas nós entrarmos, mesmo zelosos, seremos tentados, nós vamos ter o zelo de fugir mais rápido, de cortar mais rápido o mal. Um dos segredos de vencer o pecado é velocidade, é fugir, é não ficar perto. Paulo escrevendo a Timóteo, pastor Timóteo da igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo diz: foge das paixões da mocidade. Ele não diz para você enfrentar, resistir, mostrar que você é forte. Foge, corta, bloqueia, exclui, mas não deixe o pecado se tornar familiar. O zelo de Deus guarda o nosso coração, o zelo de Deus. E aí o exemplo, mais uma vez, de Provérbios é sobre a sensualidade, pecado na área da imoralidade. Pecados são destrutivos em qualquer âmbito, mas o pecado na área da imoralidade, da sexualidade, eles trazem consequências geralmente mais drásticas, mais graves. Por quê? Não é porque o sexo em si é algo impuro. O sexo é puro dentro da aliança, mas o pecado da imoralidade, ele traz uma destruição maior, porque o pecado da imoralidade distorce a nossa identidade, ele deforma a nossa identidade, personalidade, deforma a nossa vida psicoemocional, ele gera enfermidades no corpo, na alma, no espírito e até mesmo na mente. A pessoa começa a ficar fora de si, por ser um pecado que envolve sangue, envolve aliança, o pecado da imoralidade. Os irmãos sabem disso, não sabem? Estão me olhando assustados? Mas quem já estudou um pouco da área da libertação sabe disso, que isso é algo que não é o nosso tema, nossa devocional é algo mais aqui no capítulo mesmo, mas em Provérbios 7 vai nos mostrar como que o pecado da imoralidade vai nos envolvendo. Ele diz no versículo 6, eu olhei da janela e vi um jovem simples, carecente de juízo, versículo 7.
Ou seja, a falta de juízo, a falta de zelo vai levando a gente a se envolver, a se enredar com sentimentos, com desejos, com impulsos da nossa carne, da nossa alma. E ele mostra esse jovem indo para esse lugar, encontrar uma mulher na esquina de casa. Versículo 9: à tarde, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Isso mostra que geralmente esses pecados são pecados feitos às escondidas, oculto, não queremos que ninguém saiba, e se pecamos, escondemos. Diz aí que a mulher sai ao encontro dele. Aí mostra uma mulher que era casada, mas se veste como prostituta, e leva através de conversas aquele jovem a se envolver. Como nós temos falado aqui, essa frase que a mulher é atraída pelo que ouve, o homem pelo que vê, é questionável. Os dois são atraídos pelo que vê e pelo que ouvem. Nós temos que vigiar todos os nossos sentidos, né? Todos os nossos sentidos, inclusive o olfato, né? Alguns perfumes que estão nos atraindo e a gente, eu quero ir lá cheirar mais um pouco. Tudo isso é obra do diabo para atrair o nosso coração. E aí, o zelo é que nos protege dessas coisas. É somente pelo zelo, porque senão, olha só, fala aí do perfume que vai embriagando com as delícias do amor. Versículo 18, a Bíblia compara muito a sensualidade à embriaguez. A Bíblia diz que o vinho e a sensualidade tiram o entendimento. Então, se você está convicto que o desejo que você está sentindo não vai ser nada tão grave, acredite, você está enganado. Porque a sensualidade tira o entendimento. Você não tem condição de decidir, porque a paixão nos deixa realmente entorpecidos, embriagados. O desejo da carne. Quantos casamentos acabando, ou quantas pessoas sucumbiram na imoralidade, porque são seduzidos por tudo isso. Versículo 21, seduziu com palavras, lisonjas dos lábios, e ele segue, versículo 22, como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede. O pecado da imoralidade, assim como outros pecados, mas ele vai nos enredando e ele vai nos levando à morte. O texto mostra, versículo 24, agora, filho, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca. No versículo 23, ele fala sobre a flecha que atravessa o coração. Essa flecha aí, esse espírito aí do cupido, que a gente acha tão bonito, mas é um espírito maligno, uma flecha que cai no coração da pessoa e tira dela todo o entendimento. Ela abandona a casa de Deus, abandona casamento, abandona filhos, pessoas que ficam fora de si por causa do espírito da imoralidade, que encontrou lugar por causa da carnalidade humana, porque o diabo só entra onde a porta é aberta pela decisão do nosso próprio coração. O texto mostra aí um jovem então flechado, mas o versículo 24 diz: filho, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca. Amado, o conselho de Deus não é de um Deus irado, um Deus limitador, mas é de um pai que ama e quer o melhor para o seu filho. Santidade é o melhor de Deus para a nossa vida. Santidade é a vontade de Deus para a nossa vida. É onde encontramos o prazer. Porque quando a gente tem prazer no que é proibido, nós perdemos o prazer no que é santo. O prazer no que é ilícito rouba de nós o prazer no que é santo, nas coisas de Deus, em Deus. Se você quer experimentar a plenitude de Deus, nós precisamos vencer toda pecaminosidade dentro do nosso coração. Filho, dá ouvidos à minha voz. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela. Versículo 25. Não andes perdido nas suas veredas. Aí o verso 26 diz: porque a muitos feriu, derribou, e muitos são os que estão mortos. Que essa palavra, amado, nos levante em nome de Jesus. Se você está ferido pela imoralidade, que o Senhor nos cure. Se você está caído, o texto fala, alguns estão derribados, que o Senhor nos levante. Porque o pecado gera morte, e muitos morreram por causa da imoralidade. Morreram espiritualmente e alguns fisicamente. A sua casa, versículo 27 diz, é para a sepultura. Ainda que a imoralidade e a tentação aparentemente pareça algo muito bonito, glamuroso, é algo que traz morte. Morte da família, morte do caráter,
não vale a pena. Então, o zelo de Deus nos livra e nos protege de grandes males e de consequências drásticas na nossa vida. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos torne mais zelosos pela palavra dEle, pela vontade dEle, pela santidade dEle, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados irmãos.